Boa noite, bem-vindos a esta casa. Eu hoje estou aqui representando o presidente Jacinto Lins Brandão, que infelizmente teve um imprevisto e não vai poder participar com a gente dessa noite. Ele agradece a presença de todos e eu gostaria de dizer que para a academia essa noite ela é especial, porque ela fala de uma ação que a academia vem fazendo há cerca de 5, 6 anos, talvez, né? 7 anos. E que quando a gente recebeu essa notícia do livro do Julizar, foi uma alegria imensa, porque isso aqui prova que a ação dessa instituição valeu e é de muito orgulho para a gente isso, né? Não só a nossa ação, claro. O Julizar já é um escritor, né, Julizar? Assim. Aprendiz. Mas eu acho que e agradecendo ao professor Ivan por toda a parceria e à Unimed BH também, que foi e foi esses anos todos nossa parceira nesses projetos de incentivo à escrita. Então, realmente é incrível ver 7 anos, né? Enfim, você fez o primeiro quando? 2017, 18 anos. E a gente está aqui hoje para comemorar esse lançamento e para comemorar a maturidade, né, que já vem do Julizar, mas que hoje se concretiza aqui com esse lançamento. Então, é com muito prazer, viu, Julizar, que a gente te recebe aqui. Obrigado. Boa noite, eu tenho certeza que todos vão ter uma ótima noite. Vamos ouvir agora a representante do Instituto Unimed BH, a nossa querida Adelaine, madrinha do projeto esses anos todos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A Academia Mineira de Letras é um projeto que desperta um orgulho muito grande, uma alegria muito grande dentro da cooperativa, por ser um espaço tão relevante de preservação da cultura e também do desdobramento dessa preservação, né, nas oficinas e no fomento à escrita, né, tão bem realizado aqui todos esses anos, e vocês são exemplos disso, né? Muitos daqui já participaram de oficinas realizadas, inclusive pelo professor Ivan. Então, nessa noite, a gente parabeniza o Dr. Julizar Dantas por mais uma entrega maravilhosa que está realizando com o livro dele, e que todos estamos aqui para poder prestigiar. Então, muito obrigada pela presença e parabéns. Palmas para o Instituto Unimed. Vocês que nos prestigiam aí, com esse carinho, com essa alegria, aí, em especial, essa noite em homenagem ao nosso querido Dr. Julizar Dantas, que materializa mais um livro de sua lavra. O nosso objetivo aqui hoje é uma conversa muito breve, muito sucinta, falar um pouquinho sobre esse processo de criação e de produção do livro. E o Julizar, homem generoso que sabe cuidar do coração das pessoas, fez questão de que esse evento nesta noite transcorresse com a colaboração dos colegas. Então nós vamos passar a palavra a ele, que vai contar um pouco sobre o livro, e em seguida, no transcurso dessa fala, alguns colegas vão ler trechos desse livro. Claro que nós não vamos ler o livro todo, porque gostaríamos que cada um se deliciasse percorrendo essas páginas. Mas uma amostra, para a gente ficar assim com uma vontade mais acesa, vale a pena a gente buscar conhecer. Então eu vou pedir àqueles colegas que vão fazer a leitura, especialmente a Rosane, que está ali, chegou agora com tanto carinho, que vem aqui para frente, porque logo vai ficar mais fácil de chegar à tribuna
de onde serão feitas as leituras. E dentro dessa apresentação, para que a gente pegue esse passador aí para mim, para que a gente possa entender quem que é o Julizar, a própria poesia vai falar. Então nós vamos exibir um vídeo de abertura que fala quem é esse escritor, quem é esse ser humano, quem é essa pessoa que hoje nos presenteia com seu livro Todo Prosa entre Amigos Diversos. Essa é a nossa programação. E aí, Tiago, como é que faz para esse negócio funcionar? Nasci em Nova Módica, onde Frei Gaspar de Módica, tombado pelo Machado da Velhice, descansa em paz, onde o arco-íris também descansa. Fui embora para Teófilo Otônio e descobri que tinha uma pedra riscada no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra riscada. Julizar Dantas desviou-se dela à procura de um belo horizonte. Será que foi a cavalo? Bons tempos aqueles do primário. Ou foi de trem? Lá vai o trem, lá vai o trem, lá vai o trem. Foi pensando nas raízes da terra, plantar sementes honestas e perenes, e um dia, quem sabe? Aqui me tens de regresso, porque a vida é viável, volúvel, fugaz, transitória, e o amor sempre me perguntei, será que o amor tem cor? Seria a cor suave bronze da tua pele de morena tez, ou o delírio louco e alucinado do amarelo laranja de uma pintura de Van Gogh? Ah, o amor. Um homem, uma mulher. Tu és total e plena entre muitas, és única. E eu sou apenas um médico, um poeta, um atleta querendo surfar as ondas do teu corpo, nua. Navegar esta vida oceânica onde tu és minha praia e meu sol, meu sal e minha lua, meu farol e minha bússola. Ah, o amor é folha desgarrada, flor despetalada cavalgando emoções e afeto nesta terra fértil em amigos sempre presentes e que ostentam a arte de conviver e confiar que a semente é boa e que as nossas mãos, nossos corpos e espíritos são só poesia. São poesia só. Com a palavra, Julizar Dantas. Quero primeiro... Eu só aqui agradecer muito a presença da Adelaine, da Inês, e dispensá-las, porque elas estão com algumas atividades aí que precisam tomar algumas providências. Então, quero deixar vocês à vontade. Fotografar, leve meu celular, se alguém puder tirar umas fotos aí, ajuda. Então vamos ouvir agora o Julizar. Bom, eu quero começar agradecendo a presença de todos os amigos, né? Porque, na realidade, o próprio título desse livro já foi realizado e muito pensado, exatamente tomando por base, inspirado no carinho, na amizade de todos vocês, né? Estou vendo aqui a minha turma de medicina, né? Já tem vários colegas de Petrobras, colegas familiares. Então, assim, agradeço assim, extremamente o carinho de vocês e a presença de vocês. Sobre o vídeo, eu queria só fazer um agradecimento póstumo, que a voz é do Eduardo Lima. Eduardo Lima, ele é um radialista já falecido, ele tinha um programa na Rádio Itatiaia de 13 às 16 horas, chamado A Tarde, Viva a Tarde, Viva a Tarde, né? E ele já faleceu e ele que me concedeu o prazer de emprestar sua voz para esse poema. Esse poema são trechos de vários poemas do livro, de várias micronarrativas, microcontos, microcrônicas, né? Então, é um poema que é a abertura do livro, é o primeiro poema, chama Selfie ou Autorretrato, né? Todo já fui apresentado pelo próprio vídeo, né? Então, eu sou médico cardiologista e aprendiz de escritor. E, ao completar
sempre escrevi livros técnicos, dissertação de mestrado, artigos científicos e livros científicos. Mas prestes a completar 50 anos de medicina, né, 2026 a gente completa, eu me embriaguei da poesia e da prosa, né? Então, nós estamos aí muito felizes por ter tido os professores muito competentes, o professor Ivan Capdeville Júnior, o professor Ronald Claver, professor aposentado da Faculdade de Letras, né? A gente faz uma oficina literária com eles ali na Afonso Pena, né? Toda terça-feira, e especialmente a professora Maria da Graça Rios, que tem me acompanhado nessa trajetória de aprendiz de escritura. Agradeço também a Academia Mineira de Letras, né? na figura, na personalidade do professor Jacinto, seu presidente, e o Universo BH, pela oportunidade de participar das oficinas literárias de retórica e oratória, né? Eu participei de 3 oficinas, uma em 2017, outra em 2018 e 2019. Depois, infelizmente, foram interrompidas por causa da pandemia, e esperamos que reabra, porque realmente foi uma ação muito importante, tanto da academia quanto do Instituto da Unimed BH. Jurizar, já que você falou de interrupção, me permita uma. Eu estou registrando aqui a presença do nosso querido governador César, juntamente com a esposa, os nossos companheiros que ali estão. Eu vou pedir que vocês, por favor, se sentem aqui. O pessoal que está talvez mais na beira, se puder chegar um pouquinho mais para o centro, 1, 2 cadeiras, para que a gente possa... Então, pode passar aqui, governador César, para ficarem mais à vontade, porque senão durante o transcorrer vai ficar desconfortável para vocês ficarem em pé aí. O casal também. Quem puder sentar mais para o centro, a gente agradece, que fica mais fácil de passar quem estiver chegando depois. Nós temos lugares aqui, ó, o casal aqui na primeira fila aqui tem lugar também sobrando. Muito obrigado, gente, pela colaboração. Como eu disse, então, esse livro, além de ter sido inspirado nos amigos, ele é dedicado aos amigos. O meu primeiro contato com a escrita literária foi no 2º grau, quando eu estudei no Colégio Universitário da UFMG. E aconteceu um fato interessante, né? Um professor de português propôs, em sala de aula, uma reescrita de um poema de Camões, né? Aí, depois de concluído o processo, né, com a modéstia típica dos adolescentes, eu fui fazer uma leitura crítica e comparando os 2 poemas. E naquela época eu achei o meu assim muito melhor. Depois eu passei no vestibular de medicina e iniciei os estudos na Faculdade de Medicina da UFMG. E uma outra feliz coincidência, no 2º período, teve um concurso de contos. Eu nunca tinha escrito um conto na minha vida. Mas atrevido, como todo adolescente deve ser, eu entrei no concurso de contos. Me chamava Círculo Vicioso, o outro eu já até esqueci o nome. E os colegas de medicina sabem disso, a Sandra Lyon, irmã da doutora Dagmar, ganhou o 1º lugar, e eu ganhei o 2º e o 3º. Eu fiquei muito feliz com o 2º e com o 3º, e isso foi assim um grande estímulo para a criação literária e prosseguir, né, nesse processo de criação literária. Após a conclusão do curso de medicina, já no último período, a gente começou a fazer os estágios, depois eu fiz a residência no Hospital Belo Horizonte. E no final da residência, eu fui o único dos residentes que fez o artigo de conclusão do curso, e na época a gente apresentou no Congresso da Associação Médica de Minas Gerais. Posteriormente, eu comecei em 1996, eu publiquei meu primeiro livro de cardiologia, chamava Coração e Fatores de Risco. E para os amigos da Petrobras que se lembram, foi o melado,
né, que fez a ilustração do livro. A capa era um coração e um tanto de nave espacial bombardeando o coração, né? E nessa época foi a oportunidade que eu tive de conhecer a professora Maria da Graça Rios, né? E ela foi apresentada pela Paula, que já tinha algum trabalho com ela, e ela fez a revisão desse primeiro livro em 1996. Em 2006, eu escrevi meu segundo livro de cardiologia, chama Trabalho e Coração Saudáveis, né? Era uma continuação e uma ampliação da minha tese de dissertação de mestrado. E também a professora Maria das Graças Rios me socorreu naquele momento de aflição, né? E agora, né, estamos publicando o terceiro livro, né, e só que esse só de literatura. Uma outra característica, esses livros de cardiologia, eu já me atrevi a colocar uns poemas na abertura do livro. Todo capítulo começava com uma abertura. E até na minha dissertação de mestrado, o professor René Mendes, ele tem até uma enciclopédia de medicina do trabalho, já está na terceira edição, e ele me deu a honra na época de escrever os capítulos de do livro de patologia cardiovascular relacionada ao trabalho, tanto na segunda quanto na terceira edição. E realmente era um capítulo bem extenso, com mais de 80 páginas, né? Aí nessa época a gente resolveu ampliar a dissertação de mestrado com o livro Trabalho e Coração Saudáveis, e mais uma vez a professora Maria das Graças Rios me socorreu fazendo a revisão de Trabalho e Coração Saudáveis, na época com a tiragem de 5.000 exemplares, e esgotou toda a tiragem, né? E agora, recentemente, todo Prosa entre Amigos Diversos. Todos os 3 livros foram revisados para a professora Maria da Graça, que está sentada ali de vermelho. Levanta-se, por gentileza, professora. Falando mais de mim do que da obra dele. Não, mas ela tem uma coisa para falar. A professora Maria da Graça Rios, ela é assim, extremamente rigorosa nos seus alunos. Tem um doutor Francisco, está por aí também, né, doutor Francisco? Está ali atrás. E ela puxa muito a minha orelha. De tanto puxar a orelha, quando eu fui publicar o livro Trabalho e Coração Saudáveis, ela resolveu escrever na orelha. Felizmente não foi na minha, foi na minha. Então, assim, eu agradeço muito a graça recebida. Eu aqui disse, muito honrado em te acompanhar. Você está muito bonito com esse cabelo. Aí na oficina literária, eu conheci o professor Ivan Capdeville Júnior, né? Que além dos ensinamentos que ele me enriqueceu, né? Eu convidei para fazer a consultoria literária do livro, e ele teve a bondade de se deslocar de Belo Horizonte até a longínqua Nova Mórtica. São 450 quilômetros de distância. E nós, durante 3 dias, né, dias assim, bem intensos, nós concluímos o trabalho. E ele teve ainda a bondade de fazer o prefácio do livro, né? Agora, ele me deve uma obrigação muito grande, porque quando nós estivemos em Nova Mórtica, lá nós fomos conhecer a Pedra Riscada, que foi citada na abertura. E a Pedra Riscada, depois de um trabalho de geologia da Universidade Federal de Minas Gerais, publicado no Congresso Brasileiro de Geologia, em 2017, ela alcançou o posto de o maior monólito do mundo. Ela tem 11 quilômetros de perímetro e 1.260 metros de altura, né? E vem alpinistas do mundo inteiro para escalar a Pedra Riscada. Ela desbancou o Uluru,
que é da Austrália, a Socorro, minha cunhada, e o Ron é australiano, estão nos prestigiando. Então o Uluru não é mais o maior monólogo do mundo, é a pedra riscada a 20 quilômetros de Nova Mótica. E o que o Ivan me deve de obrigação? Que ele queria escalar a pedra riscada. Eu falei, era muito difícil, que até 2000 quem escalava a pedra riscada era só os bodes. E quando eles fizeram a primeira rota da escalada, eles botaram o nome de rota podífera, né? Em homenagem aos bodes, né? E leva 8 dias para escalar e você tem que dormir pendurado nas redes no paredão, né? Então, assim, ele assim, intrepidamente queria, porque queria escalar, e eu não deixei, né? Durante as oficinas, quando estudávamos as etapas de produção dos textos, nos foi apresentado que para escrever era primeiro viver, pensar e falar. Isso aqui era a tríade importante, né? E eu aprendi então esse princípio fundamental. Antes de escrever, viver, pensar para ter o que falar, né? Então isso é uma coisa muito importante. Aprendi também a importância da reescrita, né? Antes de publicar um livro, um texto, mesmo que seja no Instagram, você deve deixar o texto esfriar, sedimentar. E então, a partir de então, você vai fazer uma releitura, de preferência de manhã, na hora que você acorda, para lapidar o texto. Essa lapidação você vai verificar a ocorrência de repetições, retomadas, verbos corriqueiros, correção ortográfica e às vezes excessos de adjetivação e excessos de que a gente chama de queísmo, que às vezes a pessoa num parágrafo põe 4 ou 5 ques, né? Então isso é uma coisa muito importante, o processo da reescrita, e mais para frente nós vamos ter aqui nessa mesma apresentação exemplos disso, de pessoas que vão fazer os seus depoimentos. O processo criativo, ele transita por caminhos inexplorados de estranha topografia. Muitas vezes, quando a inspiração desaparece, nós precisamos requerer um habeas corpus para libertar o poema que está exilado no inconsciente. Então isso é uma coisa que às vezes acontece, dá um bloqueio, né? Outras vezes, de repente, acontece de a inspiração surgir, às vezes dormindo. Você tem um sonho e fala assim, olha, coisa interessante. Aí quando eu acordo, minha mulher às vezes incomoda, por que você está acordando? É que eu vou lá e anoto aquela ideia para depois dar prosseguimento à escrita, né? Também ocorrem esses momentos de inspiração durante a leitura de jornais, de livros e às vezes até assistindo um filme, né? É uma coisa que é interessante, mas você tem que estar ou com um bloquinho de notas do celular, ou então você ter um caderninho para anotar essas ideias que surgem. Todo Prosa entre Amigos Diversos é uma coletânea de poemas, prosa poética, micronarrativas, e ele se encerra com um relato histórico da fundação de Nova Mótica pelo Frei Gaspar de Mótica, um capuchinho italiano. A Nova Mótica é minha terra natal, por quem eu tenho assim, um carinho muito grande, né? E esse relato da história de Nova Mótica, ele foi publicado primeiro no Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri, do qual eu sou membro correspondente. E também sou membro correspondente da Academia Mineira de Letras de Teófilo Otoni. Após a participação nas oficinas literárias, a poesia predominava na minha escrita. Um tema recorrente era a vida no interior de Minas Gerais. Meu pai nasceu no norte de Minas, Espinosa, né? Espinosa, Minas Gerais, terra da ministra Maria Lúcia. E minha mãe na cidade vizinha, só que era no sul da Bahia, Jacaraci, né? E isso criou uma forte tendência e apreciação, né, do viver sertanejo no meu olhar e no meu sentimento. Em 1982 eu publiquei, fora os trabalhos científicos, o meu primeiro poema,
no número 17 da revista literária da UFMG. Foi um poema que a gente tinha ganhado menção honrosa no concurso de Fritz Teixeira de Sales, e a gente apresentou para a revista literária e eles publicaram, que me deixou muito feliz naquela época. As raízes sertanejas são vigorosas e originaram o poema Mulher Sertaneja. Esse poema Mulher Sertaneja, ele faz parte da coletânea Olhares Permitidos, da Associação das Jornalistas e Escritores do Brasil, na gestão da escritora Irislene Morato e também da Brenda Marques. A Brenda, ela apresenta um programa muito interessante, que eu já fui até convidado uma vez, na TV Minas. No programa Agenda, e ela tem uma crônica que chama Dedinho de Prosa e Poesia. Então eu recomendo aos escritores aí, quando for lançar livro, conversar com ela, quem sabe tem uma oportunidade de divulgar o seu livro lá, né? Eu vou pedir à nossa querida amiga, colega médica e colega de oficinas literárias, a Rosânia, para fazer uma interpretação do poema Mulher Sertaneja. Com vocês, Rosânia. Palmas para Rosânia. Mulher Sertaneja, inspirado na querência de Diadorim. No tempo do carrancismo, nos cafundós dos Gerais, só um buzeiro para saciar a sede, e o piqui, a fome das sertanejas. Viver nos Gerais é percorrer léguas a cavalgar o vento, descer em costa, subir ladeira, galopar chapada, de supetão, vixe, capoeira. Sofrer um perrengue aqui, um trupicão acolá, candongar a vida, pirraçar a sorte, rogar a Virgem Maria, encarar a morte. Descansar, aroeira envergada de tanta luta, compartilhar os mistérios da eternidade, quando o sol se vai. Assuntar o arrulhar de pássaros noturnos, no silêncio das noites, em claro. Contemplar eventuais estrelas cadentes, à luz do luar, alumiando o céu do sertão, no geme dorme das madrugadas mal dormidas. Acordar sob as gotas de orvalho de cada manhã, à espera da chuva, se vai brotar a semente, ou do sol fatigante, se vai matar o broto. No sertão, arar a terra, preparar a rama na época certa, são artes raras. Amar, a chuva penetrar a terra, fecundar a alma, o renascer na lama. De sol a sol, as mulheres sertanejas escalam os muros da querência para construir pontes na esperança, preencher espaços em si mesmas, sobreviver. Obrigado, Rosânia. Seduzidos pelo minimalismo e crítica social, apaixonei pelas micronarrativas. Os mini, micro e nanocontos desafiam o leitor a preencher lacunas, levantar hipóteses e recriar outras possibilidades de leitura e interpretação dos textos. Convido a nossa colega Janete, colega de medicina e das oficinas literárias, para fazer a leitura de 4 microtextos, micronarrativas.
Adélia Prado, Trabalho Invisível, Violência Doméstica e Alforria. Com vocês, Janete. Boa noite, gente. Eu fiquei sabendo que eu vou ler 4 agora, viu? Eu sabia que eu ia ler 1. Adélia Prado. Ao visitar tua poesia, entrei pelo jardim, sentei-me à tua mesa e tomei uma xícara de poemas com pão de queijo e broa de fubá. Acordei com saudade do menino que um dia fui, querendo o colo da minha mãe. Trabalho invisível. Você trabalha? Não. Então, o que você faz? Faço café, almoço e jantar. Lavo as louças e roupas. Arrumo a casa. Vou ao supermercado. Cuido do jardim e das crianças. Organizo as atividades escolares dos filhos e a bagunça do marido. Encontro tudo que eles perdem nas horas vagas. Também sou motorista, office boy, amiga, amante, psicóloga. Violência doméstica. De 7 em 7 segundos, uma mulher escorrega no banheiro. A medida protetiva não é piso antiderrapante. Alforria. Navios negreiros acorrentaram a história. Alforria. Navegar o tempo e moedas de ouro não apagam cicatrizes da alma. Ainda nas micronarrativas, por influência dos estudos nas oficinas literárias da Unimed e Academia Mineira de Letras, aventurei pelas trilhas das microcrônicas, um gênero literário caracterizado pela linguagem informal, narrativa curta e com temas do cotidiano. Convido os colegas de oficina literária para fazer a leitura das 2 crônicas. Fernando Pessoa vai ser lida por Dr. Norton, nosso colega de oficina e colega de medicina. Lisboa, Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo. Indago ao livreiro sobre a estátua de Fernando Pessoa. Mudou-se, foi despejado, não pagou o aluguel. Atônito, imagino-me vítima do conto do vigário, ou da epidemia de cegueira descrita por Saramago. Assuntando, percorro a história e literatura lusófonas em 7 salas. A leitura do poema em linha reta indica o caminho. Retorno ao hotel, chiado. À direita, Fernando parece convidar-me para harmonizar. Vinho do Porto com pastel de nata de Belém. Convido o colega dentista, doutor Aloysio, coronel da Polícia Militar, meu superior hierárquico lá na Polícia Militar, eu sou capitão da polícia, eu saí mais cedo, para ler Ora Pro Nobis, uma microcrônica. Primeiro eu queria agradecer, Juizar, a fonte 26, mas eu ainda vou precisar de óculos. Tem algum oftalmologista no auditório? Amanhã eu te procuro. Ora Pro Nobis. Qual é a origem do exótico nome dessa planta alimentícia? Nas cidades históricas, protegiam as igrejas com impenetráveis cercas vivas de Ora Pro Nobis, rica em proteínas e sais minerais. A hortaliça, apelidada de carne de pobre, enriquece a culinária mineira desde os tempos coloniais. Outrora, proibia-se o desfolhamento das cercas vivas. Paroquianos infiéis
arquitetaram engenhosa alternativa para ludibriar a vigilância. Durante a missa, proferida em latim, a evocação Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix, repetida em voz alta, propiciava um momento oportuno para a coleta furtiva das folhas e frutos da planta. Aos domingos, a galinha caipira com Ora pro nobis reinava soberana. Após a missa, ao convidar o padre para o almoço, perdoavam-se todos os pecados. Após a prece, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Todo prosa entre amigos diversos terá uma versão em e-book, provavelmente a partir de amanhã. O livro aqui hoje não está à venda, porque eu pedi aos convidados que trouxessem livros de literatura infantil, infanto-juvenil e adulta, em troca do prosa, para doação para as bibliotecas do município de Nova Mótica. É uma grande metrópole, de 3.600 habitantes, né? E vai ser doada para a Escola Estadual Doutora Laí Alves Costa, onde eu estudei os meus 4 primeiros anos, naquela época do primário, né? Hoje ensino fundamental. E eu morava na fazenda, a 4 quilômetros da escola, e todos os dias eu vinha a cavalo, amarrava meu cavalo na porta da escola. Ao terminar as aulas, eu retornava a cavalo para a fazenda. Tem um amigo escritor, José Hilton Rosa, colega de Petrobras, que é escritor infantil e de poesias também. Ele falou assim: engraçado, eu fazia a mesma coisa. Então, é uma coincidência muito louvável. E também para a escola do primeiro grau, do maternal até o 4º ano primário, que é a Escola Municipal de Nova Mótica, e todos esses livros que eu arrecadar no lançamento serão doados para essa escola. E quem sabe um dia, né, esses alunos de lá possam também se embriagar da prosa, da poesia e da literatura. Agradeço mais uma vez a presença de cada um dos colegas aqui presentes, dos amigos, né? Porque amigo é o verbo em tempo perfeito. É o supereco, substantivo e sujeito, sempre presente nas horas de aperto e de afeto. Amigo é um forte, um porto seguro. É o suporte que ostenta a arte de conviver e confiar o passado, o presente e o futuro. Então, mais uma vez, fico assim, imensamente agradecido pela presença de todos vocês, né? E vamos dar sequência às apresentações sob a coordenação do professor Ivan Capdeville. Muito obrigado pela gentileza, pelo carinho e pela amizade de todos vocês. Muito obrigado. Muito bem, que bom a gente poder usufruir a literatura, ouvir essas leituras tão bem feitas pelo colega, conhecer pelos colegas, conhecer um pouco mais das motivações, das histórias e das experiências que levaram o Dr. Julizar a escrever esse livro. Nós preparamos agora para essa parte uma breve explicação, bem sucinta e curta, sobre essas oficinas, de modo que aqueles que já participaram estão encarando esse encontro como um reencontro. Durante os tempos aí de pandemia, nós tivemos algumas atribulações e, portanto, temos uma parada nessas oficinas, mas eu sinto, junto a cada um, uma necessidade, uma vontade de a gente retomar alguns aspectos. Então, nós vamos falar o que é exatamente esse processo da reescrita, uma vez que aqui a academia e o próprio Instituto Unimed têm interesse de dar continuidade a essas realizações. Fica aí como uma espécie de, não explicação propriamente dita, porque a gente não quer dar aula aqui agora nesse momento, mas em especial como um convite
para aqueles que escrevem, que desejam se aperfeiçoar, possam participar conosco dessa troca. Então, nós vamos falar aqui sobre essa trajetória. Aí está uma foto de uma das primeiras turmas realizada aqui nesse evento. Eu quero lembrar, e aqui eu agradeço muito a presença da Helene Pauline, que nós chegamos até a academia por meio da Academia Mineira Feminina de Letras. Eu tinha até preparado um videozinho aqui para ser exibido, mas um problema técnico nos impede. E aí nós fazemos a nossa homenagem à dona Lívia Pauline, que há 40 anos fundou a academia. Agradecemos à presidente aqui da Academia Mineira de Letras, Elizabeth Renault, que ao assistir a nossa palestra lá, que foi um convite da Helene, nos convidou depois também para ministrarmos a oficina aqui na academia. E então essa nossa interlocução, esse nosso contato se iniciou, e nesse período nós fizemos uma série de amizades, de amigos, produzimos vários livros e estamos muito satisfeitos de ver o pessoal levando adiante esse desejo de escrever cada vez melhor. Esse trabalho da FEMIL, então, Helene, você receba aí o meu abraço e transmita lá às companheiras, porque para nós foi motivo de muita alegria poder contar com essa indicação e com esse trabalho. No dia 20 de junho estaremos lá novamente, fazendo uma palestra para as acadêmicas e especialmente às mulheres. Nós recomendamos que estejam próximos, porque a programação da FEMIL sempre é do mais elevado nível, com um carinho, um jeitinho tão humano e diferenciado de ser. Obrigado, Helene. Quero aqui também agradecer muito ao Instituto Unimed, porque você viabilizar parcerias que fazem com que a gente possa mobilizar pessoas faz muita diferença. Aqui na pessoa especial da Adelaine, que nos acompanha, várias oficinas, várias aulas, esteve conosco assistindo, vendo se era bom mesmo, né, Adelaine, se podia repetir e trazendo aí todas as condições para que o trabalho pudesse ser desenvolvido. A gente fica muito feliz de perceber que há uma resposta concreta em termos de resultados positivos e a possibilidade de voltarmos a fazer outros trabalhos. Quero lembrar aqui da academia que nós tivemos nesse final de semana, a perda de um companheiro muito querido, o Dr. Luiz Garcia, foi nosso companheiro de Rotary, foi secretário de Educação, foi presidente do Centro Universitário UNA, e rendemos aqui a ele as nossas homenagens, como também elevamos as nossas orações pelo pronto restabelecimento do Bernardo Brandão, filho do nosso presidente Jacinto Brandão, que viveu aí um desafio de saúde sério nesse final de semana. A gente está torcendo em prece para que logo se restabeleça. Ainda aqui dentro da academia, nós queremos fazer uma saudação muito especial a toda a equipe da academia, hoje representada pelo Tiago, pela Inês, mas a gente não pode esquecer da Flávia de Queiroz, um escritor de primeiríssima grandeza e que acompanha com um cuidado esmerado todas as realizações, o próprio Guto, que hoje não está mais na equipe, mas cuja colaboração durante todas as oficinas sempre foi muito diferenciada. E, claro, lembrar que a academia é uma instituição enorme, grande, respeitável e que consegue congregar e promover o diálogo entre várias outras instituições. Por isso, a sua importância para a cultura mineira. E a gente tem percebido que presidência após presidência, as realizações continuam sólidas. Então, se a gente pegar desde o Vivaldo Moreira, que também foi companheiro de Rotary, passando mais recentemente quem nos trouxe aqui para casa, a Elizabeth Renault, depois o Rogério Tavares, que fez um trabalho absolutamente fantástico, extremamente dinâmico, dando uma vida nova a essa academia, e agora ao professor Jacinto, que é, além de, a gente chama sempre de professor, não de presidente, porque a habilidade dele no ensino é realmente absolutamente admirável, ao lado de uma erudição notável. Então, a grande força da academia tem sido essa continuidade, e por isso a gente espera também dar continuidade às várias atividades da oficina. E nós temos algumas fotos,
com o pessoal aqui no salão, recebendo certificação, encontros em teatro, em restaurante, lançamento do livro, enfim, uma série de atividades tem feito com que a gente possa desempenhar essas atividades com base nos pressupostos da pedagogia retórica. Quer dizer, nós vamos buscar as lições dos clássicos na tradição para enxergar o que tem acontecido hoje que as pessoas perderam um pouco essa habilidade no trato com a leitura e com a escrita. A professora Eliana Amarante foi 2 vezes diretora da Faculdade de Letras. Ela se questiona na sua tese para a obtenção do título de professor titular da UFMG se não seria o caso de, depois de 40 anos vendo a linguística tomar conta das faculdades de letras, de talvez a gente recuar um pouco no tempo e não valorizar os princípios da pedagogia retórica, que talvez pudessem ser uma resposta ao desafio que a sociedade espera dos profissionais das letras, que são pessoas que escrevam e que leiam muito bem. Então, com base nesses princípios, em especial que o Julizar já mencionou, do viver, pensar e falar, que embora esteja ali num processo linear, é um processo cíclico. Você vai escrevendo, a recepção do seu livro ajuda a escrever outro livro melhor mais adiante, a aperfeiçoar o seu trabalho. Então isso é sempre cíclico. Por isso que esse momento de celebração em que lançamos o Todo Prosa entre amigos diversos, colabora muito para que o Julizar consolide a sua carreira de escritor, não de obras acadêmicas, mas de obras literárias. E usamos também o passo a passo do discurso conforme os preceitos da retórica antiga. Claro que aqui tem uma visão muito ampla. Quem tiver interesse, a Academia Mineira de Letras disponibiliza uma série de vídeos, são dezenas de vídeos de excelente nível, basta digitar lá no Google retórica e literatura, ou retórica Capdeville e AML, que vai aparecer um vídeo do YouTube em que coisa de 40, 50 minutos a gente dá todas as diretrizes do trabalho e na segunda parte especificamente sobre a reescrita. Então eu convidaria quem tem interesse por esse processo que visite lá o site da academia, os cursos da academia, e nesses cursos veja a videoaula Retórica e Literatura, como escrever melhor. O processo é bastante simples. Nesse primeiro vídeo, nessa primeira foto aí, nessa imagem, que estamos ao lado do Sérgio Edriano, vocês veem ao centro uma coluna, onde tem um texto que está cheio de coloridos. Claro que aqui não dá para a gente ver, eu não sei que esse oculista que vai consultar o Julizar seja realmente muito bom e permita a todos, mas ali a ideia é a gente primeiro pegar o texto e marcar ocorrências, não que não podem acontecer, mas às quais o escritor precisa de prestar atenção, porque são oportunidades de melhoria no texto. Então a gente, no próprio trabalho com o texto, a gente trabalha essa questão primeiro da percepção, depois do pensar. O que é o pensar? É você analisar as alternativas. E quantas vezes nesse processo a gente batalha com o texto, no final das contas, de tentar várias opções, a gente chega à conclusão que a primeira ideia que veio foi a melhor. Não tem nenhuma obrigação de mudar, não é obrigado. Mas a maior parte das vezes, o que as pessoas percebem é: ninguém é gênio suficiente ou é capaz de psicografar um texto igual o Chico Xavier fazia, que aquele negócio já sai prontinho e totalmente dentro dos parâmetros. Você precisa de trabalhar esse texto. Agora, quando a gente ouve algumas pessoas dizerem escrever é cortar, esse é uma direção que a pedagogia retórica recomenda. Então a gente precisa de recortar, às vezes, mas outras a gente precisa de acrescentar, de adicionar, de desenvolver, de tirar mais ideias a partir daquele texto inicial. Então nas oficinas a gente faz esse trabalho. Ali a gente, também a foto está um pouco escura, mas logo na terceira foto a gente vê ali a Adelaine, que esteve sempre conosco em todas as atividades, e na última foto a gente vê o Gilberto Braga lançando o livro Cercas Nenhuma, que
foi um dos livros que nós produzimos aqui na oficina. E na segunda foto a gente tem o primeiro livro da Unimed, foi produzido em oficinas literárias que não foram conduzidas por mim, mas sim pela professora Branca e pela professora Baixa, né, Baixa. Temos o livro aqui do Gilberto Braga, Cercas Nenhuma, que foi lançado nesta academia. Hoje estamos lançando o livro do Julizar, mas já há outras pessoas na turma que produziram seus próprios livros. É o caso do Aloysio Júnior, com O Menino que Dormia de Chuteiras, uma obra realmente extraordinária. E a própria Diomira Maria, que fez uma das últimas oficinas e lançou Uma Florença para Caravaggio, uma pessoa que foi diretora do espaço FMG do Conhecimento, uma erudição, conhecimento de história, de turismo, de economia absolutamente admirável, e que recria naquela Florença um tanto quanto imaginária, um tanto quanto histórica, as condições para a gente refletir por meio da literatura, a partir de um personagem consagrado, Caravaggio, uma série de aspectos da nossa vida. E uma das oficinas rendeu uma coletânea, Letras de Médicos, porque essa oficina era só para médicos ligados ao Instituto Unimed. E nessa coletânea cada um produziu um texto, e esse texto então foi disponibilizado nesse livro. Então, para que a gente possa entender esse processo, para que a gente possa saber, não a partir do ponto de vista exclusivamente daquele que coordena as oficinas, mas a partir de quem faz, nós vamos chamar aqui à frente algumas pessoas para dar um breve depoimento, coisa de 60 segundos, 90 segundos, sobre como foi essa experiência. São todos colegas do Julizar, que aprenderam com ele, com quem o Julizar aprendeu, e que estão trilhando, cada um num ponto diferente, esse caminho literário. Vamos começar então com o Gilberto Braga, depois nós vamos assistir a um vídeo da Ana Paula, em seguida teremos o Sérgio Etriani, vamos assistir mais um vídeo da Milene, depois o Aurélio Magalhães, Diomira, Rodrigo Seabra, Janete Rodrigues e o Aloysio, para terminar aí esse nosso panorama a partir da visão de quem participou das oficinas sobre como foi esse processo. Logo em seguida, nós vamos fazer o nosso encerramento, o Julizar vai retomar a sessão de autógrafos e vai servir também um coquetel. Mas não vou falar do coquetel, não, senão o povo já fica todo, né? Então vamos ouvir aqui os depoimentos de cada um. Vamos lá, Gilberto. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à AME, Instituto Cultural do Unimed, e ao professor Ivan pelo convite e pelo incentivo no meu mergulho na tentativa de transmitir alguma coisa em palavras. Ao Julizar, meus parabéns pelo lançamento do seu livro Todo Prosa e Amigos. Como disse, né, eu ganho um livro é como um sonho, que você segura em suas mãos. Eu, na juventude, gostava de escrever para mim mesmo. Depois, na faculdade, durante 38 anos, escrevi com a metodologia rígida dos textos científicos. Há 8 anos, fiquei em casa durante 4 meses para tratamento de saúde. Então, voltei a escrever, a rabiscar poemas e crônicas. Depois, fiz um retiro cultural em Malta, para refletir sobre o meu futuro. Foi quando decidi me aposentar da medicina. Algum tempo depois, recebi do Instituto Cultural Unimed convite para uma entrevista. Queriam saber o que um médico muito ativo profissionalmente e envolvido com o ensino na residência médica estava fazendo após aposentar-se. Respondi que não me aposentara, tinha mudado de atividades. Cuidava da terra, das minhas lavandas, dos bichos, namorava a natureza e tentava transformar imagens e sentimentos em palavras. Mostrei alguns textos e conversamos sobre minha escolha. Pediram para publicar a história e um poema no site dos médicos da Unimed. Concordei. Algum tempo depois,
ligaram dizendo que tinham feito minha inscrição no curso Retórica e Literatura aqui nesta casa. Aprendi muito sobre literatura e escrita, e que, além da intuição, a regra mais importante, como nos ensinou Elmore Leonard, é: se suba como escrita, reescreva. Então, com o incentivo dos colegas do curso e do Ivan, nasceu Cercas Nenhuma, onde tentei retratar com poemas e causos meu sentimento de liberdade ao escrever, e sem nunca abandonar o que nos ensinou Clarice Lispector. Não se faz uma frase, a frase nasce. Muito obrigado. Vou fazer um comentário do Gilberto, que nós criamos uma rivalidade. Ele virava para mim e falava assim: da varanda da minha fazenda eu vejo o Morro da Garça, né? É uma referência do romance Grandes Sertões de Guimarães Rosa, né? Agora eu já tenho como retrucar. Do morro lá da minha fazenda eu vejo a Pedra Riscada, o maior monólito do mundo. Isso aí é uma técnica da pedagogia retórica que se chama emulação, emulatio. Então é muito bom quando os dois ficam assim, cada um estimulando ao outro a produzir cada vez mais. Vamos ouvir agora o depoimento da Ana Paula, que foi gravado. Eu achei assim super importante fazer o curso de retórica, de reescrita, e aproveitei muito porque eu estou com livros já escrito e eu olhava para aquele negócio e falava assim: gente, tem alguma coisa faltando, tá lá guardadinho para eu fazer a reescrita dele. E eu fiquei aquela leitora chata depois que eu comecei a ler e falar assim: bom, esse aqui está muito mastigadinho para o leitor. Ofende um pouquinho, né, a capacidade do leitor de interpretar as coisas. Está muito bonitinho demais, está muito comum, meio assim, repetitivo. E eu comecei a ficar aquela leitora chata. E tive o prazer de ver no nosso grupo, por exemplo, a Milene, que escreveu uma prosa muito interessante, muito densa, muito complexa, elaborada, baseado na reescrita. Você vê que a sua disposição para ler aquele negócio que não é tão mastigadinho, tão bonitinho, tudo, é outra. Você sente a densidade, sente a complexidade, você mergulha no drama, e só tenho elogios para esse curso. Acho que todo mundo deveria fazer, todo mundo que escreve deveria fazer um dia. Mesmo todo mundo que gosta de ler deveria fazer, para poder ler aquilo que realmente é bem escrito. Um abraço, então. Tchau. Palminhas aí, Vamos ouvir agora o nosso colega Sérgio Edriani. Boa noite, pessoal. Parabéns, Julizar, professor Ivan. Eu tenho que improvisar aqui. Bom, eu fiz as oficinas aqui, na realidade eu comecei em 2016, com a oficina da professora Branca, e na sequência o Instituto Unimed fez um concurso de contos, né, que eu participei com um conto, e falava da minha vontade de mamar na minha vizinha quando eu era pequenininho. E aí, meu conto foi classificado, foi publicado nesse livro. Não mamei, tá? Ela me deu leite na canequinha, bebi na canequinha e até hoje estou precisando de psicólogos e tudo. Mas recentemente esse conto foi reproduzido, né, numa coletânea que o Nesp, que é onde eu fiz uma pós-graduação em escrita criativa, bolou para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul. Então, em 48 horas, a gente conseguiu juntar contos, revisar, e meu conto, então, está nessa coletânea, está na Amazon, chama Contos Urgentes,
e todo o dinheiro é revertido para o Rio Grande. E, por fim, estou publicando um livro de haikais. O professor me ajudou bastante nisso, porque eu não sabia contar as sílabas, ele me deu uma orientada assim, né, nas sílabas do haikai, você tem que dividir lá. E agora já estou até contando um pouco diferente, deixo uns com um pouco a mais, um pouco a menos. E consegui, ao longo desses anos, me embrenhar aí no mundo da literatura. Estou produzindo contos, tenho um projeto de escrever um romance que está em andamento, que, por sinal, tem a ver com essa casa, que fala do Hospital Borges da Costa, né? Que aqui a academia era a residência do Dr. Borges da Costa, e o romance ele fala sobre o antigo Borges da Costa, moradia, hospital, que agora é hospital de novo. Por fim, vou ter que contar, eu me senti realmente um escritor sentado aí, quando um dia, numa oficina do professor Ivan, eu cheguei um pouco atrasado de uma cirurgia, e ele estava com esse livro na mão, esse livro que o Instituto Unimed publicou, e ele estava justamente fazendo um elogio ao meu conto, mas ele não sabia, e eu estava na plateia, e foi um elogio mais autêntico que uma pessoa pode receber. Ele ficava o tempo inteiro falando, né, sobre o conto, que o conto mantinha uma tensão, um segredo até o final, e ele falava assim: mamou no mamou, mamou no mamou. Parabéns ali ao Sérgio Adriano, se mamou, se não mamou, não importa, né? Ele escreveu. Ele se inscreveu, está valendo. Vamos ver agora o depoimento da Milene, que está viajando e mandou também. Meu nome é Milene de Mello e eu fiz a oficina de retórica e literatura nos anos de 2018 e 2019. E eu sou grata a essas oficinas por várias coisas. A primeira delas é que elas ajudaram a desbloquear em mim o meu lado escritora. No decorrer da vida, até então, eu havia escrito um poeminha aqui, um pequeno texto ali, mas eu nunca tinha tido fôlego de escrever um livro, coisa que eu fiz em 2018, escrevi um livro de poemas que eu intitulei 20 Desesperos em uma Canção de Amor, fazendo uma pequena referência aí a 20 poemas de amor e uma canção desesperada do Medusa. Quem me ajudou na reescrita desse texto foi o professor Ivan. Foi onde eu descobri o mérito da reescrita, da ajuda de alguém que te ajuda a trabalhar aquele texto, transformando em uma coisa melhor. Foi nos anos da quarentena que eu realmente escrevi, que eu floresci enquanto escritora. Eu sou uma escritora não publicada, cujas peças de teatro ainda não foram encenadas, mas ainda assim eu me sinto escritora. Eu tenho um livro chamado 13, que é o único que está na Amazon, que a personagem principal se chama Visitation, que veio a ser protagonista de outro livro, que é a história da Visitation antes dos acontecimentos narrados no 3. Além disso, eu tenho alguns livros de contos. Os meus livros favoritos, que são 2 peças de teatro. Uma delas se chama A Peça que Falta. É a história de uma agência de atores onde a gente poderia contratar alguém para fazer as vezes de um ente querido que está ausente. A segunda se chama Todos os Motivos Errados. Eu fiz uma tragédia à maneira da tragédia grega. E hoje eu participo de grupos de literatura, grupos de leitura, que foram todos ganhos que vieram até mim depois da oficina de retórica e literatura. Além disso, eu tenho que agradecer o fato de ter feito grandes amigos que eu vou levar para a vida. Um abraço, boa noite a todos. Muito bem. De gêneros, de pessoas, de experiências de vida que tem algo em comum, que é o desafio de escrever. Quero saudar aqui meu professor Gilberto Schaeffer, foi meu professor na Escola de Engenharia, lá pelos anos de 1985, 86, por aí. E foi quem me deu a honra de um dos primeiros livros que eu pude revisar e trabalhar como consultor literário, é o livro dele, Nós, nos Nós, que é realmente um portento de livro, uma história super
bacana, emocionante, prontinha para virar um filme. É um livro espetacular. Obrigado aí pela presença e pelo carinho, com muita alegria a gente recebe você aqui, Gilberto. Vamos ouvir agora o Aurélio Magalhães e logo depois a Diomira Maria. Boa noite a todos. Parabéns ao empresário. O professor Ivan me pediu para falar rapidamente aqui sobre uma trajetória em que eu comecei com uma oficina de literatura patrocinada pelo Instituto Unimed. E quando cheguei no primeiro encontro, a professora Branca perguntou sobre o que a gente pretendia com aquela oficina. Na minha vez, eu falei para ela que não saberia responder, porque eu não sabia do que se tratava a oficina de literatura. Bem, com o decorrer do curso, eu me empolguei e me dediquei bastante. No final, consegui colocar um ponto no livro Contos do Instituto Unimed. A partir daí, comecei a procurar outras oficinas para poder fazer e acabei lá na oficina do professor Ivan Capdeville, onde eu já cheguei achando que sabia contar uma história, mas não sabia a forma literária de expressar essa história. E na metade, mais ou menos, dessa oficina, eu também consegui, a gente publicou um livro em que foi incluído um conto meu, que foi mostrado pelo professor Ivan, que é o Letras de Médicos. Bom, nessa época eu já tinha na cabeça o embrião de um romance em que eu achava que não daria conta de escrever. Achava que a ideia era boa e que talvez um outro profissional, jornalista ou escritor, pudesse desenvolver. No final da oficina, eu resolvi, criei coragem e pensei em eu mesmo escrever esse romance. Depois de um ano, mais ou menos, com umas 100 páginas já escritas, eu procurei pelo professor Ivan e pedi a ele que fizesse a revisão do livro. Ele não fez simplesmente a revisão do livro. Ele foi um orientador que me mostrava onde eu deveria condensar alguma coisa, onde eu poderia expandir outras, e um ou outro capítulo que eu deveria introduzir no livro. E fazia isso de uma forma que ele se preocupava em não interferir na minha história. No final das contas, foi um trabalho de quase 2 anos junto com ele, e que resultou num livro que inicialmente tinha 100 páginas e passou para quase 170. O livro, intitulado O Menino, a Madrinha e o Poeta, ele foi publicado no formato digital. E hoje eu já estou pensando em imprimir e fazer um lançamento desse livro dentro de algum tempo. Seria isso. Quem sabe dentro de algum tempo vocês estão recebendo um convite para vir assistir o lançamento aí do livro do Aurélio. Vamos ouvir agora a Diomira, autora do Uma Florença para Caravaggio. Aliás, enquanto ela chega, eu estou com 4 exemplares desse livro Letras de Médico. Se alguém desejar, no final aqui pode nos procurar. Bem, boa noite a todos e todas, né? Parabenizar o Ivan, todos vocês. Bem, falando um pouco da importância, né, do curso do Ivan, do meu trabalho, eu vou começar pelo romance, porque ele não se limita apenas ao romance Uma Florença para Caravaggio, que na verdade é um romance que eu escrevi durante a pandemia. Acho que na pandemia cada um de nós fez alguma coisa para se salvar de uma certa maneira, né? E a partir daí surgiu esse romance que veio, na verdade, de uma exposição da Casa Fiat de Cultura, que acho que alguns aqui
visitaram faz mais ou menos uns 10 anos atrás. E quando eu cheguei na exposição do Caravaggio, tinha um professor, né, falando sobre a vida e a obra do Caravaggio. E nada como um bom professor para nos influenciar. A partir daí eu comecei a pesquisar sobre a vida do pintor, li várias biografias dele e assisti filmes, séries, e resolvi então escrever esta ficção, que na verdade é um interstício, um período da vida dele que é ficcional dentro, vamos dizer assim, da história do pintor. E aí isso levou, para vocês terem ideia, 8 anos de pesquisa. E só na pandemia que eu resolvi escrever. Mas, parecendo um pouco como o Julizar fala que a poesia dele era melhor do que a de Camões, não é isso? Eu também achava que escrevia muito bem, mas nunca tinha escrito ficção. Aí, nesse período, a Inês me falou do curso da Academia Mineira de Letras, de Retórica e Literatura, do professor Ivan. E aí eu resolvi me inscrever e me surpreendi com quantos vícios de linguagem, né? Ou seja, não escrevemos também assim no início, né, Julizar? Ou seja, Camões, a gente acaba se arriscando na escrita quando a gente fica perto dos grandes, né? Então, eu acabei vendo os vícios de linguagem, repetição de palavras, repetição de verbos, né? E aí, através da oficina do professor Ivan, eu fui lapidando a minha escrita, até que realmente consegui escrever o romance. Participei de uma chamada da editora Libertinagem para mulheres e, enfim, consegui publicar o meu livro graças a este processo de reescrita. E eu sou professora da UFMG, tenho meus orientandos de pós-graduação, e a outra interface que eu gostaria também de dizer a vocês que quando a gente começa a melhorar a nossa escrita, a gente começa também a melhorar a nossa orientação no sentido dos nossos alunos escreverem bem. Então, professor Ivan, muito obrigada pelos seus ensinamentos e pela grande generosidade. Obrigada, gente. Muito bem, obrigado pelo carinho, pela honra. Bom saber que a Inês está indicando o curso, porque é uma pessoa que a gente tem o maior carinho, né, e o maior respeito. Então, isso é bastante significativo para nós. Vamos ouvir agora o depoimento de um tradutor. Como a Diomira falou, olha, eu na orientação aos alunos, eu vejo proveito, quem desenvolve a oficina acaba aplicando em várias circunstâncias diferentes. É o caso desse famoso tradutor aqui na região de Minas Gerais, Rodrigo Seabra. Oi, boa noite, eu sou Rodrigo Seabra, eu sou tradutor e revisor aqui na região metropolitana de Belo Horizonte e eu estou aqui hoje para dar os parabéns para o meu colega de oficina, doutor Julizar Dantas, que hoje está lançando o seu livro, né? Parabéns, Julizar. Lembro com muito carinho, muita saudade das nossas interações nas duas oficinas em que nós fomos colegas, não é? E eu sei também como é que é lançar o seu próprio livro, olha só. Esse aqui é o meu, lançado em 2016, Renascença, a série de televisão do século XXI. No ano seguinte, ele acabou sendo finalista do Prêmio Jabuti. Olha que honra, coisa boa. A gente lança o livro, nem sabe o que vai ser dele, né? Mas esse aqui conseguiu um lugarzinho lá no prêmio. Esses aqui são alguns dos trabalhos mais recentes que eu fiz, a grande maioria para a editora Autêntica. E nessas oficinas que eu fiz com o Julizar, do professor Ivan Capdeville, eu aprendi algumas coisas acerca do meu próprio trabalho. Porque o meu trabalho de tradutor é uma coisa, mas chega no final do meu processo de tradução, eu tenho de revisar o livro inteiro. Por que isso? Porque eu estou traduzindo para o público brasileiro, então tem que sair um texto perfeito para o leitor brasileiro. E na hora de sair esse texto, o professor Ivan me ensinou a prestar atenção em determinadas palavras, a substituir aqui ou ali, evitar o uso excessivo de determinadas palavras, prestar atenção às construções que eu estava fazendo. Não é? A gente é tradutor, revisor e redator ao mesmo tempo. Eu tenho que apresentar um bom trabalho. E nisso, as oficinas do professor Ivan me ajudaram tremendamente. Muito obrigado.
Rodrigo é filho de um afiliado à Unimed, o Dr. Kleber, e o pai dele veio fazer a oficina. O Rodrigo não é médico, mas esteve conosco e aproveitou bastante também essa oportunidade. Vamos, enfim, então chamar a penúltima pessoa que vai fazer o seu depoimento, a Janete Rodrigues Campos, e logo em seguida vamos encerrar com o Aloysio Júnior. Bom, gente, eu estou envergonhada porque eu não parabenizei publicamente o nosso colega aqui, né? O Julizar é super generoso em ceder esse espaço até, né, para a gente falar um pouquinho das nossas experiências, e tenho certeza que vocês vão adorar o livro dele, que eu não li todo ainda, porque eu li pela primeira vez esse fim de semana, mas está lindo. Bom, no texto bíblico de Mateus, aprendemos que do que há em abundância no coração, disso fala a boca. No nosso caso, disso escrevemos. O curso de retórica e as oficinas de escrita com o professor Ivan Capdeville Júnior trouxeram a oportunidade de reflexão sobre nossos sentimentos, vivências e nossas criações literárias. Aprendemos com a partilha dos textos entre colegas com tantas afinidades, um tipo de terapia em grupo. Além do prazer genuíno da amizade, a transformação alquímica dos escritos, liderada por nosso mestre, foi fonte de muita alegria. De acordo com o estudo de Conrad Kupers, com mais de 50 mil noruegueses, a imersão na criatividade como criador ou consumidor é associada a uma saúde melhor e mais satisfação com a vida, com menores taxas de ansiedade e depressão. Tenho certeza de que nosso amigo Julizar concorda com minha receita. Apreciemos a sua arte, que faz bem ao coração. Professor Ivan, eu gostaria de fazer alguns comentários que eu acho que o pessoal vai achar interessante. E também Você quer vir aqui na tribuna? Eu sempre sou muito tagarela. Vamos fazer o seguinte, Graça, enquanto você vem, o Aloysio dá a mensagem dele e você encerra para nós, tá bom, Graça? Professora Graça, vamos fazer o seguinte, eu vou passar a primeira, senta aqui ó, na frente, eu vou passar a primeira palavra para o Aloysio, que é o último que já está na fila, já estava na beirinha de falar, logo em seguida você fala e encerra. Lembrando que nós ainda teremos um tempinho para a sessão de autógrafos, para o coquetel, logo em seguida que todos poderão conversar, trocar ideias, perguntar para uma e outra pessoa aquilo que achou mais interessante, enfim, é o espaço do convívio, do afeto fundamental, porque sem esse contato humano, nenhuma literatura vai chegar ao máximo da sua potencialidade. Por favor, Luiz. Boa noite a todos. Janete, eu também sou do time dos esquecidos. Julizar, muito obrigado pela sessão do espaço e parabéns por devorar esse livro em poucas horas. E fiquei com inveja quando você falou que a sua consultoria com o Ivan durou 3 dias. A minha história foi um pouquinho diferente, que eu escrevi durante mais ou menos 5 meses, crônicas sobre esportes, minhas vivências, e procurei o Ivan, já um amigo de longa data, e demoramos acho que mais de 10 meses, acho que talvez um ano, na reescrita. Então o menininho de chuteiras lá, ele não sabia nada, né, inocente? Mas eu gostaria de reafirmar a importância da reescrita. Então, por isso, para ficar uma coisa mais precisa, eu resolvi fazer um pequeno texto. Os óculos são necessários. A reescrita está para a escrita como perdão para o pecado. Não me refiro à indulgência divina, como se tivéssemos uma tag na testa e as cancelas do céu se abrissem para nós. Me refiro ao perdão do leitor. O escritor, via de regra, invade, sem pedir licença, o mundo de quem o lê. E ele só terá o perdão desse leitor se o texto estiver bem trabalhado.
mesmo que não goste do livro. Publicar um livro sem passar por um processo de reescrita é o mesmo que abrir o tórax ou o abdômen de um paciente e suturar, deixando pelo caminho tesouras, lâminas e compressas cirúrgicas. Com o tempo, esse texto manco gritará suas dores, naquele que escreve, naquele que lê. Reescrever é fazer esse toalete cirúrgico, é cortar palavras, é acrescentar capítulos, é religar vasos, é difundir palavras para tecidos doentes. Obrigado, Ivan, por ser esse cirurgião de letras tão delicado e persistente, por permitir que o seu menino de chuteiras ajudasse o meu na publicação da minha obra. Muito obrigado. Por favor, obrigado. Obrigado, Aloysio. O texto a gente vê que realmente ali tem um escritor de talento, né? Eu agradeço a todos que estão aqui, né? E digo que eu fiquei imensamente honrada em fazer uma certa orientação, puxar as orelhinhas e às vezes soprá-las e até beijá-las algumas vezes ali no doutor Julizar. Mas eu queria contar algumas histórias que vocês vão achar interessante. O Olavo Bilac, ele tinha um professor de português que achava tudo que ele fazia péssimo. Ele dizia, você não sabe escrever, isso que você escreve é medíocre, é terrível, é muito ruim. Aí um dia que ele fez, ele pegou um poema do Camões e escreveu Olavo Bilac, e pegou um deles e escreveu Camões. O professor pegou o dele, onde estava escrito Camões, e falou, olha, como o Camões escreve bem, como ele é notável, perceba que as aliterações, as diéreses, as sinéreses, os enjambments, e você, agora você veja a sua. Né? O seu texto é tão pobre perto do Camões, né? É tão inferior. Então, um dia também eu fiz isso com uma vizinha. Fiz, porque ela vivia dizendo, né, que as coisas que eu escrevia também eram muito tolas. Então, o que eu fiz? Eu peguei um texto do Machado de Assis e assinei Maria da Graça. Depois peguei o meu e escrevi no Machado de Assis. E ela é louca com o Machado de Assis. Graças a Deus ela foi embora. E ela falou assim, olha o Machado de Assis, como escreve. Olha você. Depois eu contei o caso do Olavo Bilac para ela. Eu falei, esse é o meu texto. É o meu pré-texto, é o meu pós-texto, né? E nós falamos muito de Camões. Então, eu vou falar alguns versos do Camões aqui para ilustrar alguns textos do Camões que eu gosto muito e que são imensamente, assim, a literatura não tem função, a literatura não existe para ser para, né? Os neoclássicos que viveram no século XVIII, eles usavam um dilema que era dolce cum delectare. A literatura deve ser doce e agradável. Então eu vou falar algumas coisas do Camões. Ele fala assim, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a consciência. Só a mudança é que não muda. Depois ele fala, tem um cacófato aí, ó, cacófato, cacose em grego quer dizer feio, calose é bonito, né? Daí caligrafia. Então tem um cacófato aí, mas há uma aminha, né? Uma aminha aí, mas não tem problema porque o texto é muito bonito, ele fala, há uma minha gentil que te partiste tão cedo dessa terra descontente, repousa lá no céu eternamente, viva, eu aqui na terra sempre triste, se lá do eterno
etéreo onde subiste, memória desta terra se consente. Pede a Deus que tão cedo me leve a ver-te, quão cedo dessa terra te levou. E vou falar também no espanhol, né, que fala assim: Senhora, partem tão tristes, tus ojos por mim me viam, que nunca outros tão vistes, outros nenhuns por ninguém. Partem tão tristes os tristes, sem saber se por alguém que nunca eu visto outros tão tristes por ninguém. É isso. Os nossos olhos possam apreciar a belíssima obra do Julizar, nós vamos considerar, se tiver alguma coisa para falar, Julizar, vamos considerar então esse encontro concluído nessa parte da solenidade. Vamos convidar a todos para que se unam a nós ali no coquetel, e quem ainda não pegou o autógrafo do Julizar, aproveite essa oportunidade. Mais uma vez, obrigado ao Unimed, obrigado à Academia Mineira de Letras, e tenham todos uma boa noite.